Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs presentes nesta Santa Missa, você que escuta também agora pelo YouTube esta homilia, nós celebramos o primeiro domingo da Quaresma. Começamos esta caminhada com Jesus neste deserto, fazendo esta entrada também em nós mesmos, como a Quaresma nos convida a este tempo de uma conversão pessoal, de um crescimento espiritual, a fim de podermos bem celebrar a Páscoa do Senhor. Todo primeiro domingo da Quaresma, a liturgia nos traz a tentação de Jesus no deserto. Tentação que é própria do diabo. Deus não tenta o homem. Quem tenta o homem é o diabo. Porque o objetivo da tentação é nos fazer pecar. Toda tentação é para nos fazer ofender a Deus. Diferente da provação, da qual Deus permite a provação. E a provação, diferente da tentação, ela nos aproxima de Deus. Ela une a nossa alma a Deus. E muitas vezes na Sagrada Escritura nós vamos ver Deus provando o seu povo, Deus permitindo, como por exemplo, a Abraão, a Jó e tantos outros. De um modo muito prático para a gente ver essa diferença de uma tentação para uma provação, supomos que estejamos com uma dificuldade financeira, está faltando dinheiro para pagar as contas, para comprar comida, e aí o que é que eu faço para resolver isso? Vou ali e assalto um ônibus. A tentação de resolver aquele problema com um pecado. Ou eu posso, diante da situação, das privações materiais, dizer: eu confio que Deus vai providenciar tudo. Eu tenho fé que o Senhor não vai me desamparar. Então, a tentação nos leva a pecar. A gente, então, aproveitando a provação, a gente aproxima-se de Deus. Nós aumentamos a nossa confiança no socorro, na providência de Deus. O diabo é o tentador desde o início, como nós ouvimos na primeira leitura. O grande objetivo dele é fazer o homem perder a amizade com Deus. O que nos faz perder a amizade com Deus? O pecado. Ele tenta Adão e consegue. E tenta Jesus, tenta fazer com que Jesus também desobedeça ao Pai. Mas em Jesus, ele é derrotado. Então, o objetivo do maligno é sempre fazer com que nós percamos a amizade com Deus. Então, quando a gente perde a amizade com alguém, aí para de falar, não é? Não quer saber mais daquela pessoa, não anda mais junto. Então, esse é o objetivo dele, nos separar de Deus, quebrar a amizade, por inveja. A inveja que o diabo tinha da amizade de Deus com o homem, faz com que ele entre nesta relação para destruir. E assim nós ouvimos na primeira leitura, a serpente que vai abordar a mulher. Por que a Bíblia usa a serpente como a imagem do diabo? Uma vez que a serpente é um animal criado como outros por Deus. Animal criado por Deus, a serpente. Mas por que então se usa a serpente para falar do diabo? Nós estamos aqui neste texto mais ou menos no século X antes de Cristo, onde o povo de Israel estava sendo tentado a cultuar os deuses pagãos dos cananeus, os povos pagãos. Então, Israel sempre teve esta fraqueza. Nos momentos de provação, eles acabavam se voltando contra Deus, ao invés de crescer a intimidade com Deus. Então começavam a se encantar
com a cultura, com o culto dos pagãos. E então eles estavam ali, tentados a também fazer as mesmas coisas que os cananeus faziam. E o símbolo dos cananeus é a serpente, símbolo da fertilidade. Então era usado pelos cananeus como símbolo, a serpente. Então o autor sagrado, ao escrever esse texto, ele quer dizer aos israelitas, ao povo de Deus: tomem cuidado com a tentação de querer se igualar aos cananeus, de querer cultuar os deuses dele, porque no culto deles está o mal. No culto deles vocês vão abandonar o Deus verdadeiro, vão perder a amizade com Deus, estarão pecando. E assim nós vemos a abordagem da serpente, que começa falando contra Deus, distorcendo a palavra de Deus. Olha como começa o diálogo da serpente com a mulher. É verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Deus falou isso para a mulher? Não. Deus não proibiu a mulher de comer de nenhuma árvore do jardim. E aí a mulher diz: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Deus proibiu do fruto da árvore que está no meio do jardim. Então veja, o diabo já começa distorcendo o que Deus falou. É a intenção dele, que os mandamentos cheguem para nós de formas distorcidas, que a verdade do Evangelho chegue distorcida, que a lei de Deus chegue distorcida. Não é bem assim não. Olha, essa interpretação aqui, não é? E aí vamos pegando aquilo que nos agrada, vamos fazendo um evangelho agradável a nós, um evangelho que se adeque ao que eu quero viver, porque a serpente está ali distorcendo sempre a palavra de Deus, está sempre fazendo com que nós sejamos confundidos. E qual é o erro da mulher? É de dar ouvido à serpente, de dialogar com a serpente. Com o pecado a gente não dialoga, não faz acordo. Com o demônio não se conversa. Jesus não conversou com o diabo na sua tentação. O diabo ia lá, tentava Jesus, Jesus trazia a palavra de Deus. Jesus não ficou batendo papo. Não só de pão vive o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. É pela palavra que Jesus vai vencendo. Jesus não ficou dando trela ao diabo. Veio a tentação, toma a palavra de Deus. Então, não temos diálogo. Porque esse diálogo é a porta para que a gente seja confundido. E aí, eu já começo a duvidar de Deus. Vai tendo uma situação difícil na minha vida, eu começo a duvidar. Será que Deus existe mesmo? Será que Deus ouve a minha oração? Será que Jesus está na Eucaristia de verdade? Será que quando eu me confesso, o Padre mesmo tem essa autoridade para absolver os meus pecados? Será que a Igreja Católica é realmente a Igreja de Jesus Cristo? Porque a gente vai ouvindo aqui, vai ouvindo ali, vai sendo seduzido aqui, ali. Eu fui em um lugar, tinha imagem, tinha cruz lá, então é um lugar bom. Fulano chegou na minha porta, falou de Deus, então é bom também. Cuidado, com as estratégias que o diabo vai usar sempre para nos confundir, e assim nós, então, não demos ouvidos e não conversemos com o pecado na nossa vida. E aí a serpente vai trazer uma mentira para a mulher, porque o diabo é o pai da mentira. A mulher tem consciência que ela não deveria ter comido o fruto, nem sequer tocado, porque ela mesmo diz, Deus diz, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. E mesmo assim a mulher vai, toca e come, sabendo da consequência disso, da morte. Se tocar, morrereis. Quantas vezes também nós pecamos conscientemente, sabemos que estamos ofendendo a Deus com o pecado,
e mesmo assim a gente vai. Sabemos que estamos ferindo o irmão com aquela atitude, com aquela situação, e mesmo assim a gente faz, pecando conscientemente, ferindo conscientemente o coração de Deus. Aí a serpente traz a mentira. Não, você não vai morrer. Quer dizer, Deus não está falando a verdade. Você não vai morrer, pode comer. Jesus pode se jogar desse precipício, que você não vai morrer, os anjos vão te segurar. Então o diabo vai sempre nos levar à morte, não a morte física simplesmente, mas a morte eterna. E aí Eva come e morre. Morreu, perdeu a vida eterna, perdeu a vida em Deus, perdeu a vida no paraíso. Entrou no mundo o pecado, teve consequências. Então, cuidado com as mentiras do diabo em dizer, aquilo ali é bom, se te faz feliz é o que importa. Não é bem assim não, pode ir tranquilo que Deus é misericórdia, você não vai para o inferno. Então cuidado com as mentiras que o inimigo traz para nós. E Deus então dá ao homem o direito de saber o que é bom e o que é ruim, não decidir o que é bom e o que é ruim. Quem decide o que é o bem e o mal é Deus. E o homem então tenta tomar o lugar de Deus. O pecado é isso. Quando nós queremos decidir no lugar de Deus o que é bom e o que é ruim. E aí eu decido, isso aqui para mim é bom, mesmo que Deus diga que não é. O pecado é essa tentativa então de matar Deus, de tirar Deus do caminho para viver a minha vontade, para ter a minha liberdade. E então, todas as vezes que o homem quer decidir o que é bem e o que é mal, ele está tirando Deus do centro, está pecando. Então Deus não deu a ninguém o direito de decidir o que é bem ou mal, é Ele que decide. A árvore do conhecimento do bem e do mal não é dada para o homem ter domínio sobre isso. Então o homem não pode chegar e dizer, o aborto é um direito da mulher, é um bem para a mulher, porque Deus abomina. Deus diz, não mate, é Deus que decide. Mas roubar, todo mundo rouba, eu roubo aqui, não tem problema nenhum, não estou prejudicando tanto assim. Eu minto, mas é uma mentirinha só. Deus diz, não levante falso testemunho, não furte. Mas eu traio a minha esposa, o meu esposo, mas é só uma puladinha de cerca e depois está tudo bem, não é? Eu não estou com caso com ninguém. Deus diz, não cometa adultério, não peque contra a castidade, não deseje o que é dos outros. Então, nós não temos que dar a nossa interpretação para aquilo que Deus já decidiu que é mal, que traz a morte eterna para o homem. Então, o homem não é dominador do bem e do mal, mas Deus lhe dá o direito de saber o que é o bem e o mal e assim praticar. E então a mulher termina aqui o texto, desta parte, dizendo que a mulher viu que aquela proposta tentadora da serpente, vocês não vão morrer, vocês vão ser como Deus, vocês vão decidir, vão ser conhecedor do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos. O pecado é sempre atraente, porque se o diabo abrir as portas do inferno e dizer, venham, quem é que vai querer ir? Então, como ele não pode nos conquistar mostrando o que é o inferno, ele vai fazer o caminho que leva ao inferno ser atraente. E cuidado com esta atração dos olhos, que o pecado vem com aquele fruto que tenta o homem, não só pela imagem, mas pelas consequências dele. Vocês vão ser conhecedor do bem e do mal, vocês vão dominar todas as coisas, ou seja, esqueceram todo o amor de Deus. O pecado é sempre um esquecimento de quem é Deus na nossa vida, do seu amor. E a gente deve então não pecar, não com medo de ir para o inferno, de sofrer um castigo, uma consequência negativa. Não pecamos por amor a Deus. Ele não merece o nosso pecado. E aí São João Maria Vianney nos diz, eu temo o inferno porque lá não tem a consolação de amar a Deus.
Eu só não quero ir para o inferno porque eu não vou conseguir amar Deus lá. Então eu vou fazer de tudo para não ir. Não é com medo, mas por amor a Deus. O pecado, então, é sempre uma rejeição a esse amor na nossa vida. E devemos fazer todo o esforço para isso. Lembro de São Domingos Sávio, uma criança, um jovem de 14 anos, referência também para os jovens, para os coroinhos, também para os ministros da Eucaristia. São Domingos Sávio morreu cedo, 14 anos. E certa vez estavam vindo as crianças, da escola e passam em frente a um lugar que tinha algumas mulheres com umas roupas muito curtas. E aquelas crianças começaram a olhar, dar risada, ficar observando as pernas daquelas mulheres. E São Domingos não deu atenção àquilo, virou o rosto. E depois falou: você viu? Ele disse: não, eu não olhei. Disse: mas por que você não olhou? E ele disse: porque eu quero guardar os meus olhos puros para ver Nossa Senhora no céu. Ou seja, aquilo que é atraente ao pecado deve ser evitado, ou pelo menos tentar, evitar todo esse caminho de atração que o maligno nos faz, para assim não ofendermos a Deus e manter em nosso coração o seu amor, a caridade da qual Ele nos criou. A segunda leitura faz um paralelo entre Adão e Jesus Cristo. Por um entra a morte, a destruição, o pecado. Pelo outro entra a vida, a obediência a Deus. Adão, sendo homem, quis ser como Deus e estragou tudo. Jesus Cristo, na sua condição divina, aniquila-se, humilha-se, faz-se homem, para que na sua humanidade, a nossa humanidade, possa ser sempre vitoriosa. Por que Jesus deixa-se então ser tentado pelo diabo? Mas para Jesus é muito fácil, porque Ele é Deus, Ele pode vencer qualquer tentação. Jesus não estava somente na sua condição divina, mas como homem. Porque se Ele estivesse ali somente como Deus, o diabo nem chegaria perto de Jesus. Mas Jesus usa da sua humanidade, desta nossa humanidade, para que a humanidade vença. O que Adão fez para a nossa humanidade, sendo fraco, deixando-se ser vencido, Jesus quer curar essa humanidade que perdeu para o maligno. Jesus vem com essa humanidade para dizer: a nossa humanidade pode também vencer o mal, mas vencemos nele. Não vencemos pelas nossas próprias forças, não vencemos fazendo acordo com o pecado, não vencemos dialogando com ele. Jesus não dialogou, Jesus rebateu com a palavra. Então, nele nós somos vencedores. E como é que Jesus vence as tentações? O que é que ele estava fazendo lá no deserto? Descansando. Jesus estava fazendo o quê? Orando e jejuando. Qual é a maior oração que existe? A mais perfeita, a mais completa. Qual é? Falem forte para sair na gravação. Qual é a oração mais completa e perfeita? A Santa Missa, onde nós estamos aqui agora, não é? Então aqui está não só o combustível para vencermos as tentações, mas já a nossa vitória. A missa já é a nossa vitória contra o mal, contra o demônio. E veja que a igreja nos pede uma coisa que muitas vezes a gente não dá atenção. Às vezes no encontro, assim, ou até vindo de casa mesmo. A igreja orienta que nós façamos um jejum antes da missa. No mínimo 1 hora antes da missa, estejamos em jejum. Então vencemos o diabo pela oração e pelo jejum, como Jesus. A missa é o maior exorcismo que existe. Se nós soubéssemos bem participar piedosamente da Santa Missa, se nós soubermos, venceremos sempre o maligno. Por isso participe da Santa Missa, com toda a piedade, com todo o amor, com toda a devoção a Jesus, porque aqui já está a nossa vitória contra o mal, na Eucaristia.
São Tomás nos diz que a Eucaristia destrói todas as tentações do demônio. Então nos aproximemos sempre deste grande mistério de amor. Também nas quintas-feiras, no nosso culto à Eucaristia fora da missa, o diabo faz a proposta hoje a Jesus de receber adoração. O pecado é sempre uma negação a Deus e a gente acaba cultuando o mal, não é? Então nós não adoramos como Jesus ao demônio, mas a Ele, o Cristo vivo. E uma das tradições da igreja diz que o diabo não tem joelho, porque ele não é capaz de se dobrar diante de Jesus. Então, para não correr o risco, nem joelho ele tem. Então nós vimos aqui dobrar os nossos joelhos diante de Jesus, dobrar o coração diante de Jesus, porque na Eucaristia está a nossa vitória contra o mal. Assim então, pela oração, e a oração pessoal também que nós fazemos, pelo jejum, e a outra forma que Jesus vence, a palavra. Como falei, Jesus rebate as tentações pela palavra. Agora veja que o diabo também tenta Jesus com a Bíblia. Ou seja, conhecer a Bíblia não é significado de nada. Falar de Deus não significa nada. Porque muitos podem falar de Deus, mas nem todos falam em nome de Deus. Como disse, bateram lá na minha porta, uma conversa bonita sobre Deus, mas pode ser a distorção que a serpente vem trazer. Fui lá, padre, não é nossa igreja não, mas eu fui lá e tinha imagem, e eu gostei, eu fiquei, né? Cuidado, nem tudo que fala de Deus, fala em nome de Deus. Então, nós precisamos buscar verdadeiramente conhecer a palavra, mergulhar, beber desta palavra, e Jesus nos ensina que também pela palavra nós vencemos o mal. Não só conhecer, mas praticar e viver. Uma das portas de entrada, então, para o pecado em nossa vida são os vícios, que a Quaresma nos convida a vencer. Nas orações da liturgia, nós vamos ouvir sempre, pela penitência desta Quaresma, corrigir os nossos vícios. O vício é um defeito na origem da palavra, uma falha. O contrário do vício é a virtude. Então nós somos chamados a viver a virtude. Quando nós falhamos, nós encontramos os vícios, os nossos vícios, seja eles quais forem. E é tempo de corrigir os seus vícios. Os vícios morais, os vícios públicos, os vícios que nós, guardamos no coração. Eu não consigo parar de falar mal dos outros, não consigo pegar o que não é meu, parar de pegar o que não é meu, não consigo parar de fumar, de beber. Cada um sabe de quais são estas portas do pecado na sua vida, e o diabo vai tentar sempre em cima dos seus vícios. E falando principalmente desses vícios explícitos, como a bebida, o cigarro, que tira a dignidade do homem. Lembro de ouvir uma certa vez uma pessoa comentando sobre um senhor que estava num estado terminal de câncer. E porque ele fumou muito a vida toda, é como Eva, sabe que vai morrer, mas insiste naquilo ali. Quem fuma sabe que o cigarro vai destruir seu pulmão, mas não larga, porque o vício domina. Então, a penitência nos ajuda a nossa mente, o nosso espírito dizer, não é você que tem que me dominar, sou eu, Então, por isso a importância das penitências. E aí, este homem já teve o câncer, por causa do cigarro, e aí estava no estado terminal. E no leito, ele dizia, eu tenho consciência de que eu fui um bom pai. Tenho consciência de que eu fui um bom esposo. Mas eu também tenho consciência de que eu fiz com que este vício apressasse a minha morte. Fumar apressou a minha morte. Então assim é o vício. Falando neste lado espiritual também,
os nossos vícios, os nossos pecados apressam a nossa morte eterna. E garantem, não só apressam, como garantem a morte eterna. Então, a gente olha como as indústrias, principalmente, de cigarro, de bebida, estão enriquecendo em cima da miséria dos outros. A indústria de cigarro diz assim: olha, eu sei que o seu pulmão vai se acabar todo, mas eu não estou nem aí, eu quero ficar rico com o seu vício. Eu sei que os maridos vão chegar batendo nas suas esposas em casas, nos seus filhos bêbados, mas eu não estou nem aí para isso, eu quero ficar rico com o seu vício. Eu sei que vocês vão ficar na sarjeta, vão perder emprego, vão ficar dormindo nas calçadas, mas não estou nem aí. Eu quero ficar rico com o seu vício. É isso. E a gente vai sendo manipulado por estas coisas, não é? Se pensarmos bem. Sustentamos grandes indústrias para estragar a nossa vida moral, a nossa vida familiar, a nossa saúde. E o diabo faz a mesma coisa. O diabo olha para a gente e diz: pode pecar, eu quero isso. Eu não estou nem aí. Eu quero que você ofenda a Deus pelo seu pecado, porque a minha riqueza é essa. Porque o diabo não quer vencer Jesus, porque ele já sabe o lugar dele. O diabo não tenta Jesus, não quer vencer Jesus, porque ele já sabe que é um derrotado. O objetivo e o investimento dele é fazer com que eu e você seja derrotado com ele. Esta é a missão e o investimento pesado da tentação do mal. Que nós então peçamos a Nossa Senhora a graça de, principalmente nesta quaresma, podermos estar renovando a nossa amizade com Deus, não dando ouvido às serpentes, às distorções, às mentiras, à ilusão do pecado, deixando assim a nossa alma e a nossa salvação em risco, mas nos apressemos pela nossa conversão, porque a morte não espera. E o Senhor nos diz: eis o tempo de conversão, agora, hoje, que o inimigo não tenha domínio sobre nós, que ele não estrague a nossa amizade com Deus. Para isso, permaneçamos firmes na oração, na penitência, na caridade ao próximo, na participação dos sacramentos, sobretudo na Eucaristia, que seja para nós o combustível e a garantia da nossa vitória contra o mal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.